Eu sou o Lucas e esse é o GeoFollow, o seu canal de curiosidades do mundo da geografia. Hoje, a nossa viagem vai para o Uruguai, que é um país pequeno e muito charmoso, localizado na parte sudeste da América do Sul. Tem cidades arborizadas, campos extensos, praias limpas e uma economia muito estável. Mas antes de nós começar essa viagem, não deixe de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que me ajuda muito nessa caminhada e chegar a mais pessoas aqui no YouTube. E assim eu sei que vocês estão gostando do meu conteúdo. E não deixe de ver o vídeo até o final, eu tenho um recadinho para vocês. Embora pequeno, o Uruguai é um país muito interessante. Foi o primeiro país da América Latina a liberar o voto para as mulheres, no ano de 1927. Posteriormente, liberou o casamento gay e o aborto. Por fim, foi o primeiro país do mundo a legalizar o plantio, o consumo e a venda da cannabis, o que levou a classificar o Uruguai como o país do ano em 2013, pela promoção da reforma inovadora que não se limitam apenas à melhoria de um país, mas que, se imitadas, poderiam beneficiar o mundo. Ideia esta que se espalhou pelo mundo e hoje a legalidade da cannabis já existe em muitos outros países e a liberação em outros vários está sendo discutida. Em 2013, o então presidente do Uruguai, José Mujica, promoveu a legalização da planta como uma medida contra o narcotráfico. Estimativas oficiais indicam que a regulamentação da cannabis para fins recreativos lucrou mais de 22 milhões de dólares que antes iam para o mercado ilegal. Antes, a grande parte da planta consumida no território uruguaio vinha em forma de planta prensada do vizinho Paraguai, e costumava ser a única opção para os consumidores. Agora a planta pode ser conseguida em farmácias que só vendem para usuários cadastrados, o que assusta a parte dos usuários, que ainda alimentam o mercado ilegal, que ainda representa 2/3 dos usuários. Só que agora é diferente. Com a liberação do cultivo privado de até 6 plantas para pessoas registradas, o mercado ilegal da cannabis no país é mantido por produtores locais, e não por traficantes, diminuindo muito o poder do narcotráfico no país. Os produtores, no geral, plantam para si mesmos, porém, o excedente é compartilhado ou até mesmo vendido para outros consumidores, o que acabou popularizando os buds, que são as flores da planta, o que acabou com a popularidade da planta prensada vinda do Paraguai. O seu território tem um total de 176 mil km². Sendo assim, é o segundo menor país da América do Sul com governo soberano. As Ilhas Malvinas e a Guiana Francesa são menores que o Uruguai, mas são território de outros países que ficam na América do Sul. O único país menor que o Uruguai é o Suriname, no norte do continente sul-americano. O território do Uruguai é dividido em 19 departamentos. A sua paisagem é constituída principalmente por planícies e colinas baixas, com uma planície costeira muito fértil. A terra está ocupada, na sua maior parte, por pradarias, ideais para a criação de bovinos e ovinos, tendo como ponto mais elevado a nível do mar do Uruguai o Cerro Catedral, com 514 metros de altitude. Ele se encontra no norte do departamento de Maldonado, no município de Aigua, e pertence à chamada Serra Carapé, que constitui um dos ramais da Cordilheira Grande. A única fronteira terrestre do Uruguai é com o estado do Rio Grande do Sul, estado brasileiro, que fica ao norte do Uruguai. Na fronteira oeste fica o rio Uruguai, e a sudeste situa-se o estuário do Rio da Prata. O país faz fronteira com a Argentina apenas em alguns bancos de areias de qualquer um desses dois rios, enquanto a sudeste fica o Oceano Atlântico. Em relação à sua pequena área e sua pequena população, o Uruguai é um país muito popular nos destinos internacionais do turismo e ainda abriga consigo um mercado de turismo doméstico. Entre os polos turísticos consolidados, podemos citar a famosa praia do departamento de Maldonado, onde está localizado Punta del Oeste, que chegou a ser considerado o balneário mais luxuoso da América do Sul. Além disso, a cidade abriga ainda o maior hotel-cassino da América do Sul, o Conrad Punta del Oeste Resort Cassino. Já pensou passar uma semana nesse lindo hotel acompanhado de quem você mais gosta? Deixe aí nos comentários o que você achou desse lindo hotel e quem você levaria para curtir toda essa beleza contigo. Alguns pontos turísticos desenvolvidos recentemente, mostrando a cultura gaúcha uruguaia com fazendas históricas e os recursos naturais do país, se situando em áreas agrícolas e pouco habitadas. Já a oeste, a capital uruguaia, ao longo do Rio da Prata, está localizada a Colônia do Sacramento. Fundada pelo Império Português em 1680, manteve-se um ponto de discórdia entre os portugueses e o Império Espanhol por mais de um século e hoje preserva muito da arquitetura e dos pavimentos da era colonial. Em 1995, a cidade foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. A capital do país, Montevidéu, é o local mais buscado pelos turistas. Conta com ruas repletas de ervas e um clima de segurança que permite passeios tranquilos pelas ruas da cidade, que são cheias de bares,
restaurantes e lojas, com uma bela arquitetura e lugares muito receptivos aos turistas. A cidade, além de ser capital do Uruguai, é a maior cidade em número de população, com 1.269.000 habitantes, com um número bem acima da maioria das cidades do país. Para vocês terem uma noção o quanto o Uruguai tem pouca população, o estado do Rio Grande do Sul tem mais ou menos o mesmo tamanho territorial do Uruguai e tem uma população de 11 milhões de habitantes, enquanto o Uruguai tem uma população total de 3.462.000 habitantes. Isso acaba refletindo em cidades muito pequenas no interior do Uruguai. As outras cidades do país, tirando a capital, têm um número muito pequeno de população. Para vocês terem uma ideia, a segunda maior cidade do Uruguai é a cidade de Salto, que tem apenas 119.000 habitantes. Essa cidade fica localizada junto à fronteira com a Argentina. A terceira maior cidade uruguaia é a Cidade de la Costa, vizinha da capital Montevidéu. Faz parte da região metropolitana da capital e a cidade foi fundada há pouco tempo, no ano de 1994, e teve um grande crescimento populacional. Chegou a ser a segunda maior cidade uruguaia em 2011. Este crescimento é explicado pela proximidade com a capital. A composição étnica do Uruguai merece destaque, por ser muito diferente do resto da América. Ela é predominantemente 88% europeia e tem apenas 8% de mestiços. Essa população está fortemente concentrada nas áreas urbanas. 96% delas moram nas cidades. O Uruguai é um dos países economicamente mais desenvolvidos da América do Sul. Tendo uma alta renda per capita, é o primeiro em qualidade de vida e desenvolvimento humano, principalmente quando o fator desigualdade é levado em conta. Como os outros países da América do Sul, tem a sua exportação principalmente focada na agricultura, mas a sua produção é muito pequena se comparada aos outros países da América do Sul. Ela fica entre os 10 maiores produtores de soja do mundo e entre os 15 maiores produtores de lã, carne de cavalo e cera de abelha. As ideias inovadoras da economia uruguaia merecem destaque. Além de ser o primeiro país do mundo a comercializar cannabis em seu território, é o primeiro país sul-americano a exportar tecnologias em software, o que promete ser uma nova inovação para o mercado financeiro uruguaio, criando assim uma nova fonte de exportação para o mercado, quebrando um pouco a dependência da exportação, principalmente para a Argentina e para o Brasil. Então, pessoal, o recadinho que eu queria dar para vocês é o seguinte: eu vou estar preparando um conteúdo especial para minhas redes sociais nas próximas semanas, então eu espero ver vocês por lá. Sigam minhas redes sociais: Instagram, Geo Falou, e no Facebook, Geo Falou. Vai ter muito conteúdo próprio, muita coisa da minha liberdade. Vou trazer para vocês um pouco de poesia, um pouco de música, um pouco de geografia, um pouco de tudo, um pouco da minha vida pessoal lá. Coisa diferente do que eu trago aqui nos vídeos. Por exemplo, como eu consegui esses 4 pontos na semana passada. Esse tipo de coisa você vai estar vendo por lá. Então, pessoal, não deixe de seguir as minhas redes sociais. O vídeo de hoje chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Ajuda muito na minha caminhada aqui no YouTube. E se você veio até aqui, não deixe de assistir meus outros vídeos. Tem muito conteúdo interessante para vocês. Esse é o Geo Falou e por hoje, falou!